Você sente ardência na pepeca, na vulva, durante ou após a relação sexual, perto do seu período menstrual, depois que você depila ou durante a depilação, na menopausa, se você tiver nesse período, você sente ardência na vulva? Então, se você sente ou se você já sentiu, fica aí nesse vídeo que eu vou dar dicas para combater a ardência vulvar. Primeiro, mulherada, atenção! Essas são dicas para melhorar sua qualidade de vida, mas se você tem uma ardência recorrente, deve antes procurar o ginecologista. Tanto as mulheres que têm uma ardência recorrente ou as mulheres que estão na menopausa, todo mundo, tá? Deve procurar o ginecologista. Então, vamos às dicas. Primeira dica é usar calcinha de algodão e não vem com esse papinho que só aquele forrinho de algodão serve. O ideal é a calcinha inteira de algodão. No verão, principalmente escolher as cores claras, porque abafa menos, tá? Principalmente se você faz candidíase, que é algo também que arde a vulva, né? Então, escolha calcinhas de algodão e as calcinhas também aí com cores claras no verão. Calcinha bonitinha de rendinha, deixa aí pro babado forte, na hora do babado forte, aí usa essa calcinha, tá? Pro dia a dia, de algodão, e em falar em calcinha, tira a calcinha na hora de dormir, tá? Então, por que a gente fala tanto isso, né? Que às vezes você fala, pô, mas por quê? Porque você, além de deixar ventilando a vulva, também aquele elástico da calcinha aqui na nossa virilha, acaba dando uma pressionada ali numa área importante de gânglios, né? Uma área onde tem uma circulação linfática. Então, também abandona a calcinha aí na hora de dormir, beleza? A terceira dica é a escolha do sabonete. De preferência, não use sabonete em barra para não estar compartilhando com pessoas, né? Use sabonete líquido, hipoalergênico, é esse sabonete que você deve procurar. Ou lave a vulva com água apenas, beleza? A quarta dica é você evitar roupas apertadas no genital, como por exemplo calça jeans. Então prefira saias, as calças mais soltinhas, roupas mais soltas, tecidos mais leves, que isso também ajuda bastante a ventilar a vulva e evitar ardência. Quinta dica importantíssima. Para com esse negócio de botar protetor de calcinha num período que você não está menstruada, tá? Ah, eu me sinto limpa. Eu ouço muito isso dos pacientes. Você é limpa, sua vulva é limpa, sua vagina é limpíssima. Aliás, ela é autolimpante. Não precisa usar esse absorvente fininho, sabe? Que as pessoas costumam usar. Então, troca mais as calcinhas, já que você sente nervoso. Tudo bem, vou respeitar isso. Mas troca mais a calcinha. Leva várias calcinhas na bolsa e troca mais. A sexta dica é evitar uma substância que você pode encontrar nos sabonetes, que você pode encontrar nos cremes, vaginais, que é o propileno glicol, para quem tem ardência recorrente aí, tá, gente? Então, é claro que isso vale uma conversa com o médico antes, tá? Então, porque você usar uma vez na vida não vai te causar tanto mal assim. O uso dessa substância, do propileno glicol, durante muito tempo pode levar uma ardência, uma irritação vulvar. Então, por isso, essa substância deve ser abandonada. E aí eu já vou emendar em outra dica que diz respeito à escolha de um lubrificante íntimo, de preferência sem essa substância, sem o propileno glicol. Então, o óleo de coco é uma substância interessante, porém, o óleo de coco não tem tanta comprovação científica assim de tantos benefícios, tá? É mais experiência clínica mesmo. Os pacientes se dão bem com óleo de coco, normalmente não tem alergia, mas sempre que você for usar alguma coisa na vulva, né, como um lubrificante íntimo, usar primeiro numa área bem pequenininha, fazer um teste, deixar lá 10 minutinhos para ver se há alguma reação. Até o óleo de coco pode ter reação. É raro você ver, mas pode acontecer, tá bom? Agora, existem na internet hoje géis que são à base de água, sem propileno glicol, sem parabeno, sem essas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Então, vale a pena conferir isso. Quem quiser indicação, posso indicar, bota aqui nos comentários que eu indico para vocês.
Para aliviar a ardência, um chá de camomila com calêndula, geladinho, como um banho de assento. O que é o banho de assento? Você pegar uma bacia, tá? Que você limpe a bacia, lembrar que a nossa vagina, a nossa vulva não é estéril, ou seja, não precisa tá preocupada em limpar no máximo, mas limpa, né? Limpar com água e sabão e tal, e enxaguar bem. Você bota na bacia ali o chazinho que você vai fazer com camomila e calêndula, tá? E aí, botou o chá ali dentro, você senta ali dentro, isso geladinho, tá? Então, a gente tá falando de ardência, a sensação melhor é com algo ou temperatura ambiente ou geladinho. Senta ali e fica ali durante uns 20 minutinhos. Ou, Mônica, isso é impossível para mim, dá muito trabalho. Então, você pode pegar aquela gaze na farmácia, comprar gaze, embebedar, né? Colocar ali no chá, tá? Então ela vai ficar molhadinha e colocar na vulva. Outro recurso também é pegar um absorvente de tecido, né, que é bem interessante, e molhar ali nesse chá geladinho e deixar ali na vulva, em contato com a vulva durante 10, 15 minutos e aí ir fazendo esse processo, tá bom? Bem, essa dica é para quem tem candidíase de repetição principalmente, que causa essa ardência. Vale a pena fazer uma avaliação com um nutricionista para ver quais alimentos devem estar provocando isso, e às vezes você está com uma alimentação equivocada, com muito açúcar, muita farinha branca, tudo isso é prejudicial. Mas uma avaliação apurada do nutricionista vai te dar muito mais recursos para que você seja bem assertivo aí e diminua ou até acabe com a ardência. Tem pessoas que é tão forte essa questão ligada à alimentação que fazendo essa dieta vai acabar melhorando aí essa ardência, além de perder uns quilinhos de quebra, provavelmente. Outra dica importante é beber água, gente. Para você fazer o cálculo da água que você deve beber, porque nosso organismo depende de água para funcionar. Por isso que a água é importante para tudo. Então, para você ter esse cálculo certinho, você pega 35 vezes o seu peso. Então, é 35 ml vezes o seu peso. Aí você já sabe a quantidade de água certinha. Para aquelas mulheres que têm prisão de ventre, é muito importante não só cuidar da alimentação, olha aí o nutricionista de novo na área, e também fazer atividade física, beber bastante água, né? Então tem a ver com a dica anterior, beber bastante água, atividade física e o posicionamento no vaso. Aqueles banquinhos que são utilizados, né? Vou botar aqui uma figura, e são importantes para que você tenha um bom posicionamento e facilite a saída das fezes. Uma causa da ardência pode ser uma escassa preliminar. Então, um tempo muito pequeno para as preliminares é uma coisa muito fácil de resolver. Cumplicidade, diálogo com a parceria, para que aumente essas preliminares, porque isso é muito importante para nós, mulheres, para que a gente tenha realmente uma lubrificação adequada, que tenha menos dor, desconforto. Então, antes de tudo, analisa a sua relação sexual, veja se as preliminares estão satisfatórias para você, porque às vezes essa pequena modificação pode, né, acabar completamente com a ardência. E aí você não ficar pensando, né? Ai meu Deus, eu tenho ardência por causa daquilo. Às vezes é uma coisa simples. Então reflete aí e veja se esse papo com a sua parceria é preciso colocar aí em prática para você melhorar. Agora, se você está achando que a sua preliminar está adequada e mesmo assim você sente ardência, então vale a pena usar um lubrificante íntimo que sempre deixa a relação mais confortável. E aí, um lubrificante daqueles que eu falei, à base de água, mas sem propileno glicol, sem parabeno, sem essas substâncias que são nocivas. E o óleo de coco, ele não deve ser usado com preservativo, então atenção aí, tá bom? Parece simples essa dica, mas não é, muito importante. Se você sente coceira também, além da ardência, não coce, porque vai piorar muito o quadro. Evita coçar. Faz aquele banho de assento que eu falei, que vai acalmar, porque a camomila, a calêndula, tudo acalma essa região para evitar de coçar. Segura a onda aí.
Vulva tem cheiro de vulva, sempre falo isso, então para com esse negócio de botar perfume na vulva, que isso vai gerar mais ardência ainda. E quando eu falo perfume, não é perfume só perfume não, que a gente bota aqui, tá? Mas é sabonete perfumado, isso não é legal para a vulva definitivamente. Vulva tem cheiro de vulva e isso é que faz a química da parceria, né? É o cheiro também. Ele entra aí como um ingrediente muito importante. Então, sabe aquela coisa que a gente fala, o cheiro não bateu? Então, o cheiro tem que bater. E aí, não bota nada de vulva cheirando a rosa, não, porque rosa é rosa, vulva é vulva. Atenção. Se arde, na escolha do preservativo, o que você deve fazer? Escolher sem látex. Preservativo sem látex é a melhor coisa. Tem um monte assim no mercado hoje. E você pode usar esse preservativo sem látex. Então, escolha esse preservativo para você. E no período menstrual, o que você pode fazer? Você pode, se você consegue introduzir alguma coisa no canal vaginal, colocar os coletores. Porque os coletores vão evitar o contato do sangue com a sua vulva, né? Com a parte externa aqui da vulva. Às vezes é isso que em algumas mulheres provoca desconforto, o contato com o sangue. Então, evitar o contato com o sangue também é uma boa saída, tá? Agora, outro absorvente que você pode usar são os de tecido, que são muito melhores do que os de algodão e tal, mas se você não puder usar ou não gosta de usar o de tecido, usa o de algodão, tá? Evita o plástico, aquele absorvente de plástico é o pior de todos, então é o pior que você possa usar. Calcinhas absorventes também são interessantes e hoje tem um monte aí no mercado que você pode aí escolher experimentar. Então tudo isso, calcinha absorvente, coletor, precisa de um certo treinamento sim, tá? Tem muita gente que me pergunta isso, então usa primeiro em casa, vai fazendo os testes, vai conhecendo melhor o seu corpo. Eu sempre digo que os coletores dão a nós mulheres a possibilidade de entender melhor como é que é o nosso ciclo, o nosso canal. Muitas vezes você nunca se tocou, então você entender como é que são essas rugosidades da vagina é bem interessante. Então pensa nisso com carinho. Se você malha ou se você gosta de uma praia e depois emenda no churrasco e tal coisa, evita ficar com roupa suada ou biquíni durante muito tempo. Isso para quem tem ardência pode piorar a ardência e para quem tem candidíase também pode piorar e até abrir um quadro de candidíase por mudar o pH ali da vulva. Então evita isso, tá, gente? Para lavar suas roupas íntimas, evite o amaciante e use assim sabonete mais natural. Usa o sabão de coco, usa o sabonete íntimo que eu já te recomendei. Lava a roupa íntima e deixa secar bastante, tá? Então deixa pegar o vento, tá? Não bota no box para ficar tudo ali mal seco. Isso também não é legal. Então faz isso aí. Depois da relação sexual, se você sente aquela ardência, para dar uma aliviada, lava a vulva. Sempre é legal lavar a vulva após as relações sexuais com uma água geladinha, tá? Água do chuveirinho mesmo. E depois das micções também. Quando você tiver o chuveirinho, você pode dar uma passadinha rápida do chuveirinho na sua vulva, tá? Nada de lavar, que eu digo é só passar o jato, tá bom? Se a sua ardência já tem muito tempo, ou se você foi diagnosticada com vulvodínia, que é dor e ardência vulvar, né, num período maior do que 3 meses, ou de 3 meses para cima, então você já tem uma ardência crônica. Se você é essa pessoa, então também é importante você praticar atividade física, de preferência aeróbica, porque isso libera um analgésico, quase que não sai, gente, um analgésico natural, a endorfina. Então, faça isso, faz alguma atividade como meditação, procura meditação. Tem um canal que eu gosto muito aqui no YouTube, chamado Yoga Mudra, então vocês podem procurar e fazer a meditação dela, eu acho muito bacana. Se você tem uma religião, também fazer orações, sempre tá aliviando, né, o seu cérebro,
para essas questões de dor, de desconforto, é sempre bom. Você distrai o seu cérebro para que ele tenha atenção para outras questões que não a dor, que não o desconforto e a ardência. Além disso, a qualidade do seu sono também vai ser muito importante. Então, preste atenção se você está dormindo direito, e isso acaba que ajuda, né? Essa atividade física vai ajudar no seu sono, na qualidade do seu sono, e também vai ajudar, por incrível que pareça, a reduzir sintomas de desconforto crônico, tá, gente? Quem tem por mais de 3 meses esse desconforto. Agora, se você falei de atividade física e vai que a sua escolha de atividade física é justo uma bicicleta, né, que tem o contato ali do banco com a sua vulva e você acha assim, putz, depois que eu faço bicicleta, arde demais. Então, primeira escolha, eu não vou falar para você parar de andar de bicicleta se você gosta e é uma atividade física bem interessante. Agora, a escolha do banco, aquele banco que tem um furinho no meio para ajudar a ventilar, já pode ajudar bastante aí. E além disso, né, se você não liga tanto para a bicicleta, então caminha, dança, faz uma outra atividade aeróbica, né, que não cause essa pressão aí na vulva. Lembra que eu falei há pouco sobre meditação? Então, a yoga também é uma boa prática. Práticas que te diminuam o estresse. É sempre bom para quem tem uma dor, uma ardência crônica, tá, gente? Para quem tem há muito tempo já arrastando essa dor, essa ardência. Mesmo que você faça tratamentos, esse também é um tratamento, por exemplo, que eu, como fisioterapeuta pélvica, sempre indico. Né, que entre, aliás, no tratamento, essas técnicas, porque ajudam muito nesse processo de dor crônica, ajuda muito a você devagarzinho, o seu cérebro, né, que é o nosso maestro, a reger essa orquestra de uma maneira mais tranquila, né, optando aí por uma resposta não de dor e ardência, optando por uma resposta de bem-estar. Então, quanto mais bem-estar você tem contato, mais fácil de você ir aos poucos diminuindo essa ardência, essa dor crônica, esse desconforto. Ah, Mônica, eu trabalho sentada e é um inferno, porque eu fico com muita ardência depois. Primeiro, vamos pensar numa coisa, para a postura até, né? Essa coisa de ficar sentada, a gente diminui muito a mobilidade do nosso quadril, sabe? E nos dá, assim, às vezes inchaço na perna. Então, de 1 hora, pelo menos, tá? O ideal seria de 30 em 30 minutos, mas de 1 hora, tenta levantar. Vai tomar uma água, vai buscar uma água, sabe? Ou levanta e fica fazendo aquele exercício de panturrilha. Enfim, não fique sentada por muito tempo. Agora, quando você, né, for sentar, você pode... Tem aquelas almofadinhas Dunnett, que é uma almofadinha que tem um buraquinho no meio. E aí você pode adotar uma dessas e observar se isso melhora a sua ardência, porque vai diminuir o contato. Muito provavelmente vai melhorar. E agora vem a dica de ouro, a dica extra, que é procurar o ginecologista se você tem essa ardência já por mais de 3 meses. Tem que investigar, porque uma das causas disso pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser vulvodínia. Vulvodínia, aquela dor e ardência vulvar por um período maior do que 3 meses sem uma causa identificável. Então, é importante que você procure um ginecologista especializado, tá? Que é outra coisa que eu posso indicar para vocês, principalmente quem for do Rio. Quem não for, eu posso investigar com outras colegas fisioterapeutas pélvicas que certamente terão um contato. Então, faça isso, procure, não deixe para amanhã. Não deixe isso ir se tornando uma bola de neve. Cuida de você, porque sentir desconforto, ardência, dor na relação sexual nunca é normal. E tem tratamento para tudo nessa vida. Então, vamos juntas, tá? Nessa jornada, e um dos tratamentos certamente é a fisioterapia pélvica, que pode ser até porta de entrada para você que sente ardência, porque quando a gente recebe uma paciente assim e que a gente vê que precisa ser investigada, a gente já encaminha para um ginecologista. Então, a porta de entrada também pode ser a fisioterapia pélvica. Conheça a fisioterapia pélvica, que vai valer muito a pena para a sua saúde íntima e também para o seu relacionamento de um modo geral, já que sentir dor na relação não dá, né? Não rola.
e fica muito ruim a qualidade do sexo com isso. Então, meninas, um beijo e eu quero, sabe o quê? Que você compartilhe esse vídeo com o máximo de mulheres que você possa, porque olha só quantas mulheres podem estar sentindo dor, ardência na relação e nem sabem. Quantas mulheres podem evitar também uma ardência situacional, né? Que só ocorra de vez em quando por algum desses fatores que eu falei. Então esse vídeo vai ajudar a muitas mulheres na sua saúde íntima. Manda para todo mundo, compartilha esse vídeo, aproveita, assina o canal e aperta aquele sininho lá para você ficar por dentro de tudo que sai por aqui. Me siga também nas redes sociais. Um beijo!